Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Realmente é um maná que o Senhor tem disponibilizado para nós todos os domingos aqui neste lugar. E esse maná ele também tem para você todos os dias na sua casa. Desde que você faça como cantamos nessa noite, que você seja o altar da adoração. Que você levante o seu altar e você se ofereça. Porque muitas vezes é muito fácil oferecer os outros, né? É muito fácil terceirizar a fé. É muito fácil caminhar colocando um cordeiro sobre o altar. Mas colocar a nossa própria vida sobre o altar, sermos nós mesmos o cordeiro, o sacrifício, muitas vezes as pessoas não querem pagar este preço. Mas glória a Deus, porque você e eu temos tido essa disponibilidade, amém, queridos? Essa disposição para viver, porque isso é o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente nos reunirmos como igreja. O Evangelho não é assistirmos cultos, umas boas canções, ouvirmos uma boa palavra, não. O Evangelho é vida, é sacrifício. É colocar realmente a nossa vida alinhada com a palavra de Deus e vivermos o propósito dele para nós. Sejam todos muito bem-vindos aqui neste lugar, privilégio poder estarmos juntos. Quero mandar um abração para os irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook. Alguns comentaram ali, os que comentam, nós sabemos quem são, né? Tem mais pessoas, mas nem todos comentam. Temos ali a Edith que está conosco, a Jaqueline, a Ana Correia, né? Ana Neide lá de Rondônia está lá conosco, a irmã Maria Eurides, estamos orando por você, Maria Eurides, o pastor Valderi, a Cleide, minha irmã também, a Neide e a Cleide são minhas irmãs. Que privilégio é poder ter vocês conosco, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês e fazer com que, aí onde você está, este altar que foi erigido, no qual a sua própria vida está sendo oferecida, seja diante dele apresentado e que a fumaça suba como um cheiro suave, como um aroma agradável na presença dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos ler apenas o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 13 e o versículo 12. Vamos estar dando continuidade a mais uma palavra dentro do tema Cultura do Reino. E o título da mensagem para essa noite é: Não se faz assim em Israel. Nós precisamos entender essa cultura do reino. Nós precisamos entender que ser cristão não é simplesmente falar que é cristão, mas todo reino tem uma cultura, e a cultura é o que define realmente os cidadãos do reino. E se nós, como filhos de Deus, se nós como participantes do reino dos céus, nós não conhecermos a cultura de Deus, a cultura do reino, certamente nós poderemos muitas vezes estarmos andando num caminho avesso. Obrigado, querida. Estarmos andando num caminho contrário àquilo que é o propósito de Deus e não percebermos. Mas quando você está alinhado dentro de uma cultura a qual você faz parte, fica fácil isso ser reconhecido. As pessoas que têm uma cultura muito forte, os países que têm uma cultura muito forte, é fácil você descrever. Aqui no Brasil, talvez a cultura mais definida, assim nós poderíamos dizer, é a cultura dos gaúchos, né? Você chegar numa festa gaúcha, você consegue saber exatamente quem é da cultura e quem não é, pelas vestes, pela fala, pelo jeito, pela música. Há todo um aparato que guarnecem uma cultura. E assim não é diferente no reino de Deus. Há uma cultura do reino, a qual nós precisamos estarmos alinhados a ela. E falamos já a respeito disso, e hoje queremos dar continuidade com esse texto. Vamos abrir simplesmente esse parêntese no meio aqui dessa história que aconteceu aqui neste primeiro livro de Samuel.
e vamos extrairmos daqui algumas preciosidades daquilo que a palavra de Deus traz para nós como exemplos dessa cultura a qual pertencemos. 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler apenas o versículo 12. Diz assim, na minha tradução: eu acho que anotei o texto errado. Segundo Samuel capítulo 13 e o versículo 12. Na hora de passar para o caderno aqui, coloquei primeiro. Diz assim, na Nova Versão Internacional: mas ela disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Amém? Vamos ler novamente. Diz assim: mas ela disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa esta loucura. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças. Muito obrigado. Obrigado pela a tua presença neste lugar, pelo teu mover nessa noite, pelas canções que pudemos apresentar diante do Senhor, por podermos quebrantar o nosso coração diante da tua presença, te adorar em espírito e em verdade, abrir os nossos lábios em louvor e adoração ao Senhor. Nós te bendizemos, Pai. E neste momento clamamos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queremos, Senhor, entender um pouco mais a respeito dessa cultura, da cultura do teu reino, o reino que o Senhor veio estabelecer nessa terra, o reino que faz toda a diferença na vida daqueles que o aceitaram, na vida daqueles que decidiram não fazer mais parte deste mundo, mas assim viver para ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala-nos nessa noite. Transforma, Senhor, o estado do nosso coração nessa noite. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que sejamos transformados, que possamos entender a tua vontade, o teu propósito, o teu querer para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu quero clamar ao Senhor que cada coração nessa noite seja ministrado pelo teu Espírito, muito além daquilo que eu posso falar-lhes aos ouvidos. Que o Senhor fale aos corações, transformando, Pai, e levando-nos a viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém. Queridos, a cultura do reino, é interessante vermos, esta é uma fala de uma filha, a filha do rei Davi, chamada Tamar. Desde a primeira vez que eu passei por esse texto, ele sempre me chamou a atenção. Por isso ainda trago as marcas no meu interior da versão de Almeida, revista e atualizada, né, que diz: não se faz assim em Israel. Primeira vez que eu passei por esse texto, eu parei nessa frase e fiquei meditando, e as lágrimas me vieram aos olhos, porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã ou uma vida evangélica, uma vida religiosa, e nós não prestamos atenção na forma como a palavra de Deus diz que devemos proceder em cada uma das nossas decisões. E nesse momento, quando essa moça, essa jovem,
estava passando por um momento difícil, talvez o mais difícil da sua vida, onde o seu irmão ou o seu meio-irmão estava ali a ponto de agredi-la, de violentá-la, ela olha para ele e com todo carinho, com todo cuidado, ela diz: não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu irmão. Não cometa uma violência dessa, porque não se faz assim em Israel. Será que nós temos o conhecimento nas nossas vidas, para o nosso viver diário, para que em todas as circunstâncias, em cada decisão, nós possamos assim olhar e ter essa clareza? Assim se faz em Israel, assim não se faz em Israel. Assim se faz um filho de Deus, assim age um filho de Deus, assim não age um filho de Deus. É dessa forma que uma filha de Deus procede, ou não é dessa forma que uma filha de Deus procede. Nós precisamos ter essa consciência, porque o reino de Deus, conforme a própria palavra, ele não é comida e não é bebida, mas ele é alegria, paz, é justiça no nosso espírito. E se nós não estivermos com o nosso coração disposto a viver essa justiça, a viver esse propósito, nós vamos estar nos enganando a nós mesmos. Esse texto fala de uma violência doméstica, uma violência no lar, uma violência na família. Fala desse filho do rei, chamado Aminon, que ele se apaixona por sua meia-irmã, e ele agora, ao invés de caminhar pelos princípios do reino no qual ele vivia, ele decide agora caminhar pelos seus próprios instintos, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Ele decide agora caminhar sendo guiado pelo seu próprio coração. E nós sabemos onde isso vai dar. Nós sabemos o que já tinha acontecido ali a Sansão, quando deixou guiar-se pelo seu próprio coração. Então Aminon, ele toma essa decisão, ele ouve essa palavra, ele teve essa oportunidade de fazer diferente, mas o seu coração estava obstinado, porque ele negligenciou os princípios do reino de Deus, os princípios do reino de Israel, que prefigurava, que era uma figura do reino de Deus naqueles dias para a sua vida. Então a cultura do reino, ela começa, ela se mostra, ela se materializa, em primeiro lugar, na nossa casa. Na nossa casa. Não adianta nós acharmos que vamos ser cidadãos do reino, vivendo uma vida excelente da igreja, e não vivendo uma vida segundo os padrões da cultura do reino na nossa casa. Não. E eu acho que a fala mais contundente, mais pesada a respeito disso, foi Paulo quem disse. Porque Paulo, quando ele começa a ensinar a Timóteo, ele diz: olha, se alguém não cuida dos seus parentes, em especial os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os descrentes. Se alguém não aplica, ele estava dizendo, os princípios do reino, se alguém não aplica esse amor que diz ter por Deus na vida dos seus, na vida dos seus familiares em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que essa pessoa, ela pode vir à igreja, ela pode cantar, tocar, ela pode pregar, dizimar, ela pode fazer tudo, que se esses princípios não forem expressos, não forem manifestados, materializados para a vida dos seus familiares na sua casa, ele é pior do que o descrente, ele é pior do que o incrédulo. Para que nós possamos entender a força que há nesse comando, nessa ordem de Deus, para que nós possamos iniciarmos a nossa vida espiritual
manifestarmos a nossa vida no reino a partir da nossa própria casa. Amnon era o filho do rei, conhecedor, tanto quanto Tamar. Ele conhecia as regras do reino, os princípios do reino, a cultura do reino. Ele sabia exatamente como é que as coisas poderiam acontecer dali para frente. Tamar ainda chega a insistir com ele, dizendo: como é que eu poderia me livrar dessa desonra? E você seria agora um desgraçado dentro desse reino. Veja como diz o versículo 13: o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Quando nós vivemos uma vida de aparência, ou quando nós permitimos que o nosso coração nos guie, ainda que sejamos filhos do rei, ainda que sejamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas se nós não permanecermos firmes até o fim, se nós não mantivermos a decisão de guiar a nossa vida, de guiar os nossos passos pela palavra de Deus, pela cultura do reino, é certo que cairemos em desgraça. Se nós decidirmos seguir o nosso próprio coração, se nós decidirmos seguir a nossa própria vontade, é certo, queridos, que o nosso fim será um fim desgraçado, um fim terrível. Foi isso que Tamar disse para o seu irmão: não faça isso, converse com o nosso pai. Naquela época não havia toda essa proibição legal dessa mistura de sangue, e ela era meia irmã dele. Ela diz: converse com o nosso pai, ele vai permitir que eu case com você. Mas Amnon não queria casar com ela, Amnon queria se aproveitar dela, Amnon queria explorá-la, como muitas vezes nós vemos nos nossos dias de pessoas que se dizem do reino e ainda assim agem da mesma forma, muitas vezes não fisicamente, mas emocionalmente. Quantas vezes nós podemos olhar e podemos ver exatamente essa mesma figura dentro de casa, no tratamento do esposo para com a esposa e vice-versa, do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais. E é tempo de nós conhecermos essa fala tão profunda de Tamar, para que quando na sua casa você perceber que o seu filho, que o seu pai, que o seu cônjuge está agindo de forma contrária aos princípios da cultura do reino, você possa olhar para ele e falar: não faça assim, não se faz assim em Israel, não se faz assim no reino ao qual pertencemos, não é dessa forma que devemos agir. E demonstrarmos o cuidado, e demonstrarmos o carinho, e demonstrarmos a proteção. E é interessante nesse texto, que quando Amnon começa a deixar-se guiar pelo seu próprio coração, ele seguiu um princípio da palavra de Deus, um princípio do reino. Ele buscou conselhos, ou ele foi aconselhado. Um primo dele percebeu a tristeza, falou: o que está acontecendo com você, primo? Na versão atualizada: o que está acontecendo com você, primo? Estou vendo você cabisbaixo. E ele disse: não, é que eu me apaixonei pela minha meia-irmã. E ele disse: não, está fácil. Se faz de doente, conversa com seu pai, pede para o seu pai mandar a sua irmã ir lá, e quando ela for lá, você a violenta. Isso mostra, queridos, uma atenção especial que nós precisamos ter na nossa vida. Não basta nós ouvirmos conselhos, é preciso entender quem são as pessoas que estão nos aconselhando, quem são as pessoas para quem estamos abrindo o nosso coração.
Porque pode ser que aquela pessoa que vem conversar com você seja exatamente um Jonadab na vida. Era sobrinho do rei, mas uma pessoa cujo coração não estava em Deus, uma pessoa que já não vivia nos princípios do reino. E então ele vem e ele dá um conselho totalmente equivocado. Ouvindo o conselho de Jonadab, Aminon pagou com a própria vida. E não é diferente no reino que nós vivemos hoje. No momento que você deixar guiar-se pelo seu próprio coração, no momento que você achar que as suas paixões, que os seus desejos, que a sua vontade, que a sua volúpia é mais importante do que você buscar um conselho de um homem de Deus, uma mulher de Deus, você buscar caminhar dentro da cultura do reino, colocar em prática os princípios do reino, mortificar a sua carne, ao invés de mortificar em você os princípios do reino. Se nós não estivermos dispostos a matar a nossa própria vontade, certamente pagaremos com a nossa própria vida. Certamente pagaremos com a nossa própria vida. No domingo passado estava em um determinado lugar onde tinha um horário para entrar. Tinha um horário, 14 horas. Depois daquele horário estava escrito que não se entrava mais. Entramos no local, um local onde algumas pessoas poderiam ter uma grande oportunidade. De repente, passados uns 3 ou 4 minutos, estávamos próximo ao corredor que dava para a rua. Escutamos alguns gritos de desespero. Uma mulher que deveria estar lá dentro chegou atrasada. Mas eu achei que era a partir das 2. E a pessoa disse: não, era às 2. E os gritos eram terríveis. Pelo amor de Deus, me deixe entrar, eu preciso entrar. Desesperada, chorando, chamou-se a polícia, algemou-se aquela mulher e levou embora. Eu estava sentado bem atrás, e eu baixei a cabeça e eu falei: Deus, isso é só uma oportunidade na vida. Imagina quando for naquele dia em que a porta da graça se fechar, naquele dia em que as pessoas olharem e virem que a igreja já não está mais aqui, que o noivo voltou e que aqueles cujas lâmpadas estavam sem óleo, sem azeite, ficaram. Eu fiquei pensando, imagina os gritos de desespero. E hoje é dia de nós meditarmos, de nós pensarmos a respeito disso. Você pertence a um reino, nós pertencemos a um reino. A palavra do Senhor diz que aquelas virgens, aquelas 10 virgens, todas elas tinham direito a serem desposadas pelo noivo. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E por isso, apesar de terem direito, elas não andaram conforme os princípios do casamento, de como se procedia naquela ocasião. E quando elas perceberam, já era tarde demais. Aminon ouve essa palavra da sua irmã, dizendo: olha, não faça assim, não se faz assim em Israel. Ele teve a oportunidade de mudar, mas ele não mudou. E por que não mudou? Porque ele estava sendo guiado pelo seu próprio coração. Seria o caso de você nessa noite estar sendo guiado pelo seu próprio coração?
Seria o caso de nessa noite você estar caminhando, negligenciando os princípios do reino, negligenciando a cultura do reino. Você sabe que não se faz assim em Israel, mas mesmo assim, você tem preferido andar pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Hoje o Senhor nos dá essa oportunidade, para que nós não venhamos ser como Aminon e pagar com a vida. Feche os seus olhos. Como estão as suas decisões na vida? Você tem agido como filho do rei? Ou você tem agido pelo seu próprio coração? As decisões, aquilo que você tem feito, a forma como você tem agido, pode-se dizer, é assim que se faz em Israel? A forma como você tem caminhado, a forma como você tem tratado o seu coração, os seus desejos, suas vontades, é a forma como se faz, como se procede em Israel? A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Você tem ouvido apenas pessoas que falam exatamente o que você quer ouvir? Eis que o Espírito Santo nessa noite nos fala, Ele nos trata, Ele quer mudar a nossa história. A sua cultura é demonstrada, ou a sua cultura é que demonstra a que reino você pertence. As suas atitudes demonstram a que reino você pertence. Será que nas nossas situações diárias nós temos tratado com menosprezo as pessoas que estão ao nosso lado, em especial os da nossa família, nos aproveitando deles, preterindo muitas vezes? Muitas vezes, queridos, nós vemos as pessoas são uma bênção com os de fora, mas são terríveis com os de casa. A pessoa é capaz de tratar bem os de fora, mas não trata bem os filhos. Tem uma maior paciência com os filhos dos outros, mas com seus próprios filhos não tem. Cuida, leva, busca outras pessoas, os amigos, aos lugares que precisam, mas faz maior gosto ruim quando é a sua família. Ignoram, tratam de qualquer forma. A palavra do Senhor é clara a respeito desse princípio, dessa cultura do reino. Se você não trata bem os domésticos da fé, se você não cuida dos seus parentes, em especial da sua própria família, não tem meio termo, você negou a fé, porque não é assim que se faz em Israel. E nessa noite que o seu coração possa voltar atrás, se ele tem sido levado por algum desejo, por alguma vontade, se ele tem sido desencaminhado pelos seus próprios interesses, em prejuízo daquilo que são os princípios do reino, a cultura do reino, é hora de você voltar atrás. Eis que esse pregador está dizendo para você: não cometa mais essa loucura, não caminhe mais pelo seu próprio coração, não ande mais pela sua própria vontade. Não é assim que se faz em Israel. Não é assim que procede um filho de Deus. Não é assim que procede um filho do rei. Volte atrás. Volte atrás enquanto é tempo. Hoje ainda dá tempo para que a sua vida seja transformada. Olhe para Cristo e diga para Ele nessa noite, diga: Senhor, eu não quero apenas professar a Ti com os meus lábios, mas eu quero pagar o preço para que o meu coração seja submisso à Tua vontade, ao Teu querer, à cultura do reino, aos princípios do Teu reino. Eu quero viver a Tua vontade para a minha vida. Se você pode, coloque-se de pé neste lugar. Você que está aí na sua casa,
Coloque a sua mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. O que é que você tem feito? Como é que você tem agido? Que talvez hoje você ouviria do Senhor dizendo: não se faz assim em Israel. Não se faz assim em Israel. Veja os olhos daquele que foi crucificado em seu lugar, olhando para você como olhou nos olhos de Pedro naquela noite, quando Pedro negou 3 vezes. A palavra do Senhor diz que Jesus fitou os olhos em Pedro, e Pedro saiu para chorar amargamente. Hoje Ele olha nos teus olhos para dizer para você: não se faz assim em Israel. Por amor Ele traz essa palavra ao nosso coração, para que não venhamos a pagar com a vida como Aminô pagou. Que você busque e viva a cultura do reino. Que tudo aquilo que você for fazer, que tudo aquilo que você for falar, que toda a sua forma de agir ou de reagir, possa qualquer pessoa que olhe dizer: essa pessoa esteve com Jesus. Ele ou ela esteve com Jesus, porque essa é a cultura do reino de Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é rica em ensino, que é rica para tratar o nosso coração. Fala-nos, trata-nos, corrige-nos. Queremos caminhar conforme a tua vontade. Queremos que o teu reino esteja impregnado em nós, não apenas nos nossos lábios, mas nós queremos viver dentro dessa cultura, Pai, para que tenhamos não apenas a aprovação dos homens, que de fora nos veem superficialmente, mas a tua palavra diz que o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê apenas o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E que o Senhor possa olhar para os nossos corações essa noite, e que o teu Espírito possa convencer-nos a cada um daquilo que estamos fazendo, da forma como estamos fazendo, para que possamos, como filhos de Deus, termos a nossa rota corrigida, para que possamos assim vivermos conforme a tua vontade e conforme o teu querer, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de, chegando em casa, vocês que estão aqui, compartilhar essa ministração, esse culto, compartilhar essa palavra, porque Deus quer usar a sua vida para alcançar também a sua família, para alcançar os seus amigos, os seus parentes, e continuar fazendo da sua vida um luzeiro, uma tocha, sal, para a transformação de todo aquele que estiver ao seu redor. Amém? Vá viver uma semana de bênção. Na quarta-feira estamos aqui estudando a nossa escola bíblica. Em nome de Jesus, você é convidado para poder estar aqui conosco. Deus em Cristo nos abençoe. Próximo domingo estamos aqui às 19 horas, em nome de Jesus. Deus em Cristo nos abençoe. Vão em paz.